Tem uma palavra poderosa hoje que o André vai trazer para nós. Vem, André! Vai todo mundo! Vem, André! Vem, André! Amém? Estendam suas mãos, vamos orar pelo André. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do André. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem plantado sobre a vida, sobre a casa, sobre a família dele. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, que nessa tarde o André traga a palavra que está no teu coração. Nós sabemos que o Senhor tem algo preparado e separado para nós, ó Pai. E nós queremos receber tudo que o Senhor tem na totalidade. Por isso, toma a vida do André com instrumento, ó Pai amado. E que nessa tarde novos decretos sejam liberados através da vida dele. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero compartilhar algo que... Uma devocional, na verdade, que eu estava fazendo, né? Deus falou bastante comigo. Mas antes de eu começar aí a compartilhar a palavra aí que Deus falou comigo, sábado que vem, quem vai por revisão aqui, de adolescente? Levanta a mão aí para me saber. A gente vai ter o culto normal aqui, viu? Sei que tem uma galera que vai, né? A grande maioria não pode ir, que às vezes o pai não vai, ou é de menor ainda, né? Mas vai ter o culto normal, o nosso culto aqui no sábado que vem. Então pode vir, se prepare aí, traga um convidado, traga alguém, né? Então vai ter o culto correr normal aí, beleza? E quem vai por revisão, né? Vai ser cheio do poder de Deus lá. Amém? Eu quero compartilhar. Cadê? Ô João, você pediu para me falar o negócio e não colocou, mano? Vou falar para você, hein, João? Eu ia perguntar o do tema. Ê, João. Você era mais esperto, João. Vamos lá, eu quero falar sobre pronto a ouvi-lo. Eu estava fazendo uma devocional de manhã, né? E era sobre isso o tema, né? E tem algumas coisas que eu achei bem interessante e eu quero compartilhar com vocês, né? É o texto que eu quero ler. Na verdade, eu quero ler um versículo só. Está lá em Mateus, no capítulo 14. Vou ler o versículo 28. Na verdade, dois versículos, 28 e 29. Vou ler aqui na NVI. O Senhor disse, Pedro, o Senhor diz, Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Quem conhece essa passagem aí? Que é quando Pedro andou sobre as águas, bem conhecida, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa passagem aí, né? Quando Pedro anda sobre as águas. Acho que na Bíblia, acho que é o único, eu não me lembro de mais nenhum que andou sobre as águas, né? Você lê o contexto da história, Jesus tinha acabado de multiplicar lá os pães, 5.000 pessoas comeu lá, né? Viram um milagre acontecer, Deus multiplicou, né? Logo em seguida, o que foi que aconteceu? Jesus falou para os discípulos, falou assim, olha, entra no barco, pode ir, que daqui a pouco eu estou indo. Jesus ficou lá com a galera lá, né, conversando com a galera, né, tinha gente que queria receber a oração, e Jesus estava lá batendo papo com a galera ainda, ficou um tempo lá, e depois disso ele foi orar. E a galera foi no barquinho, os discípulos de Jesus foram no barquinho, foi atravessando, Jesus mandou eles ir, eles foram indo. Jesus falou que ia encontrar eles depois. Né? Depois que Jesus terminou de orar, que ele se retirou sozinho para orar, ele vai encontrar os discípulos, né, andando sobre as águas, né, eles ficam apavorados, nossa, é um fantasma, né? E Pedro, né, teve essa experiência aqui com Deus, né? Através de Jesus, né? Aquilo que ele fez, de andar sobre as águas, né? E por que o tema, né? Pronto para ouvi-lo. O que foi que Pedro perguntou para Jesus, que a gente acabou de ler? O que foi que ele perguntou para Jesus? Ele falou, ó, se és tu, manda eu ir aí. Foi isso que Pedro falou para Jesus. Se és tu, manda eu ir aí. E eu estava pensando nesse versículo, porque às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, né? E Deus responde, sabe que Deus responde. Só que não da maneira que você quer ouvir. Imagina Pedro, falou assim, tu manda eu ir aí. Jesus falou o quê? Vem. Se fosse você ia falar, nossa, e agora, hein? Eu vou? Foi Jesus que mandou. E se eu entrar na água e eu não conseguir andar? Já pensou se ele tivesse raciocinado assim? Eu tenho certeza, se algum de nós estivesse lá neste momento aqui, se falar, não, Senhor, porque ele tinha visto os milagres, Jesus multiplicou os pães, Jesus fazia um monte de coisa, ele sabia que ele era poderoso. Mas se fosse você no lugar de Pedro lá na hora que Jesus falasse, vem, você iria? Pensa aí, você iria? Porque a pergunta quem fez foi você para Jesus, falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. E Jesus falou, vem, você iria? Por que eu estou falando isso, né? Vamos lá.
Ele falou, venha, respondeu ele, né? Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus, né? Quando Pedro pede para Jesus, né, que para ele ir, né, ele pede uma permissão para Jesus. Ele pede permissão. Ele falou, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir aí. Ele pede permissão. Ele não chegou e falou assim, Jesus, espera aí que eu estou indo aí. Entrou no saiu. Não, ele pediu permissão para Jesus. Ele falou, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Porque ele só sabia que ele conseguiria andar sobre as águas se Jesus mandasse. Se Jesus desse uma palavra, se Jesus falasse com ele. Ele só ia conseguir se ele falasse. Falou, venha. Ele não chegou e falou assim, não, porque às vezes a gente é assim, a gente está fazendo as coisas para Deus. Não, pode deixar que eu faço, né? Já sai atropelando tudo, né? Não pergunta para Deus, né? O que a gente tem que fazer, né? Não pergunta para Deus, Senhor, é para me fazer isso? Senhor, esse caminho que eu tenho aqui? Não, o que Deus falou comigo, às vezes não é Deus que falou com você, às vezes é o seu coração lá que está muito ansioso, né? E a gente vive uma geração muito ansiosa, né? Que quer fazer as coisas, que quer resolver. Não, que Deus falou comigo. Será que realmente foi Deus que falou com você? Porque tem coisas que, se foi Deus que falou, vai acontecer e vai fluir naturalmente. Como Pedro, Jesus falou assim, ó, vem. Ele pegou, saiu do barco, saiu andando e caminhou nas águas. Eu não vou entrar na parte que ele afundou, porque aí já é outra história, é outra pregação, né? Que aí é a fé, que Jesus fala da fé, né? Mas eu quero me atentar aqui só nessa parte que ele chamou ele para sair, né? A resposta de Jesus, né, foi simples, foi, vem. Só isso que ele falou, vem. E ele foi, né? Foi uma única palavra que ele respondeu para Pedro, né? A resposta de Jesus foi simples? Sim ou não? Foi, né? E por que às vezes a gente dificulta algumas coisas para Deus? Sabia que Deus... Vou falar de Jesus para a gente entender melhor aqui. Às vezes a gente fala Deus e Jesus, as pessoas confundem, né? Sabe por que às vezes a gente não escuta aquilo que Deus quer falar com a gente? Porque a gente dificulta. Jesus, ele é simples, sabe? Ele é simples. Tudo que Jesus faz é na simplicidade. Quando Jesus multiplicou os pães aqui antes, nesse contexto aqui, ele pegou, ele fez o quê? Fez uma oração, levantou o cesto, orou, falou para o discípulo, vai e distribui. Simples, não é? Aí você vai falar, não, é simples para ele. Não, porque ele cria naquilo que ele estava fazendo. Ele acreditou que quem ia multiplicar, quem multiplicou os pães foi Jesus? Ou foi Deus? E aí, e agora? Nossa, agora, bom vocês para pensar. Quem foi que multiplicou os pães? Foi Deus, não foi Jesus. Jesus só fez uma oração. Jesus era igual a gente, era ser humano, era um homem. Não foi Jesus que multiplicou os pães. Fala que Jesus multiplicou os pães porque ele fez a oração, mas não foi ele que multiplicou. Ele não tinha poder para isso. Ele dependia de quem? Dependia de Deus. Ele ouvia Deus. Por isso que Pedro, quando faz a pergunta para Jesus aqui, né, falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Porque ele sabia a autoridade que Jesus tinha. Ele sabia a autoridade que ele tinha, né? E a resposta de Jesus foi simples, né? E o segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre simplicidade. Tudo que Jesus faz é simples. É simples andar sobre as águas? E agora, hein? Vou pôr vocês para pensar hoje. É simples? É ou não é? Quem acha que é, levanta a mão aí. Quem acha que é simples? Quem acha que não é, levanta a mão aí. Quem não acha nada, levanta a mão. Tem sempre uns que não querem nem opinar, nem simples não, né? Para ele era simples. Às vezes para nós é difícil, porque não entra no nosso raciocínio, né? Como que eu vou andar sobre as águas? Aí entra a dependência e a fé, ouvir a Deus, né? Você está pronto para ouvir Ele hoje? Hoje é o tema da ministração é essa, né? Pronto para ouvi-lo. Porque às vezes a gente tem a tendência, o ser humano ele tem a tendência de complicar as coisas. E isso é no geral, né? Todo mundo é assim. Quando a gente não tem uma base firme em Deus, até quem tem uma base firme em Deus, às vezes a gente quer complicar, né? Às vezes Deus dá uma direção, dá uma palavra, e você fala, nossa, mas para acontecer isso, vai ter que acontecer isso, isso, isso. A gente põe um monte de impedimentos, um monte de coisa na frente, né? Ou às vezes Deus te chama para fazer algo, você fala, não, mas eu? Por que eu? Eu não sei da onde Moisés, da onde Gideão, né? Moisés, eu sou gago, se eu falar eles não vão me ouvir, né? A gente arruma um monte de desculpa, né? A gente tem essa tendência. Mas Jesus, ele é simples. Ele te deu uma palavra, segue a palavra que ele te deu. É simples, porque a gente fica achando um monte de dificuldade, um monte de empecilho para que a gente
não ouça aquilo que Deus tem para falar com a gente, né? A nossa tendência é essa, né? E Deus ouve aquilo que a gente expressa para Ele. Porque Pedro, o que ele falou? Ele falou aquilo que ele queria, né? Ele falou, Senhor, você é o Senhor mesmo? Manda eu ir aí. Você tem falado para o Senhor aquilo que você quer ouvir? Eu falo, não a resposta que você quer ver, mas você tem buscado nele aquilo que você está precisando? O que Pedro precisava? Pedro precisava andar sobre as águas? Não precisava, por quê? Mas ele queria botar em prática, né, a fé dele, né? E quando ele afunda, por isso que Jesus fala, né, homem de pouca fé, né? Porque ele tinha fé, ele andou sobre as águas, ele teve fé. Só que no momento, na hora que ele viu o ventinho batendo, ele, opa, ele olhando para Jesus e foi afundando, né? Você está pronto para ouvir? Porque Jesus, ele quer te ouvir. Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração, né? Você está disposto a abrir o seu coração para ele falar aquilo que realmente está no seu coração hoje, agora? Porque às vezes a gente acha que Jesus está tão longe, tão distante, né? Jesus se aproximou do barco, Jesus foi de encontro a Pedro, né? E hoje Jesus está aqui de encontro com você. Na verdade, ele não está de encontro com você, ele está aí do seu lado. A gente vai olhar para o lado, ele está aí do seu lado. Você crê que ele está aí do seu lado? Você crê? Pergunta para ele, então, o que é que você precisa, né? Porque ele vai te dar uma resposta muito simples. Ele não vai ficar com um monte de rodeio. Eis que meu filho amado, que eu te digo, que não é assim. Pode, Jesus se manifesta assim? Se manifesta, mas nem sempre é assim. Ele é simples. Jesus falou com a gente aqui através dos louvores. Você crê nisso? Tem gente que fala, eu creio, mas se eu perguntar a primeira música que tocou aqui, poucos vão lembrar. Tirando o ministério do louvor, né, que já sabe as músicas que tocou, né? Porque se Deus falou com você, você tem que guardar aquilo que Deus falou com você, não tem? Qual que foi a primeira? Não vou perguntar, não, estou brincando. Tirando os ministérios de louvor, poucos aqui vão lembrar, né? Sabe por quê? Porque hoje a gente está numa geração que é tudo muito rápido, né? A gente quer ter muita experiência, quer ter muita... E a gente perde em busca de querer estar envolvido, de querer fazer. Isso não é só com Deus, não, é em tudo na nossa vida, né? Na nossa casa, na nossa escola, né? A gente quer muita novidade, o tempo inteiro quer ter novidade, né? E eu fico olhando para o tempo, na época de Jesus, quando ele andava com os discípulos, né? Mano, hoje se a gente acha um culto normal, né? Imagina andar com Jesus. Você acha que andar com Jesus era normal? Um dia eles estavam na cidade e falaram, vamos para tal lugar. Jesus falava, vamos aí, todo mundo. Chegava no meio do caminho, começava a curar os cegos, os aleijados, fazer as filas. Imagina as filas que não fazia. Aí ele chegava em outra cidade, né? E ele nunca curou nenhum igual. Cada um que ele curava era de um jeito diferente. Tinha gente que ele botava a mão, tinha gente que ele cuspia no chão. Sempre fazia diferente. Ele nunca curou nenhum igual. Porque andar com Jesus sempre é novidade de vida. Tudo que Jesus faz é na simplicidade, né? Jesus, ele está próximo de nós, né? Em todo momento, né? Só esperando, né, a gente dizer algo para ele, dizer algo que a gente precisa, né? Pensa com você aí agora aí. A gente vai ter um tempinho para a gente falar com ele hoje. O que você precisa hoje? Hoje a gente não fez a oração no início, né? Porque eu deixei, foi proposital para a gente fazer agora durante a ministração. Se você precisa hoje de uma cura física, fale para ele. Se você precisa de algo, de alguma resposta, de algo que você está buscando nele, fale para ele. E ele vai te responder. Como Pedro perguntou aqui para ele, aquilo que ele precisava ouvir, e ele respondeu. E ele vai te responder na simplicidade. Ele vai te responder na simplicidade, né? Pedro, ele expressou, né, através de palavras aquilo que ele precisava. E ele expressou aquilo que estava no coração dele, né? Não é que Pedro queria andar sobre as águas, né? Ele queria encontrar Jesus lá. Porque todo mundo estava com medo, pensando que era um fantasma, né? Mas ele expressou aquilo que ele estava. Você acha que ele não estava com medo? Todo mundo gritou. Mas Pedro era mais ousado, né? Ele percebeu que era Jesus, mas ele ficou na dúvida. Aí ele falou, ó, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Para ele conferir lá, para ver se era ele mesmo. Ele expressou através de palavras. E às vezes a gente fala, não, eu já falei para Deus. Você abriu a sua boca e falou para ele? Aí tem gente que fala, mas Deus já sabe, conhece o meu coração. Lógico que ele conhece. Ele sabe o que se passa no seu coração.
Mas tem coisas que Deus faz na nossa vida só quando a gente fala. Quando a gente abre a boca, quando a gente declara. Sabe por quê? Às vezes a gente lê a Bíblia e passa desapercebido. Como que Deus criou o mundo? Ele falou, né? Foi palavra. Se ele tivesse só pensado, não teria acontecido? Teria, não teria? Ele é Deus, mas ele usou a palavra. Ele falou, haja, seja feito. Haja luz, haja separação. Ele falou. Por que ele falou? Porque tem coisas que precisam ser faladas, tem coisas que precisam ser ditas. Tem coisas que você fala, não, eu já falei para Deus, mas ele não me respondeu. Será que ele não respondeu? Ou ele respondeu, você não ouviu porque você estava esperando uma resposta que era aquilo que você queria ouvir, não aquilo que ele queria falar. Porque, como eu falei, Pedro, ele não estava esperando Jesus falar, venha. Ele ficou, imagina se Jesus falou, vem, ele ficou, e agora? Eu vou ou eu não vou? Você acha que ele não ficou com medo de botar o pezinho na água? Já está, o barco, presta atenção, é porque eu não li antes, o barco não estava assim, ó, tranquilinho, de boinha, não. O barquinho estava assim, ó, só a ondinha vai, a ondinha vem. Você acha que ele não tinha medo de colocar o pé? Lá, claro que ele tinha. Mas ele ouviu aquilo que Jesus falou, né? E foi simples, só uma palavra, vem, né? E hoje, Deus quer falar com você de uma forma diferente. Às vezes a gente vem para um culto, né, e fala assim, Deus vai falar comigo lá. Às vezes Deus fala. E quando você sai aqui, vira a porta aqui, né, você já, como eu falei, esquece aquilo que Deus falou. Como eu falei do louvor aqui, qual foi o primeiro louvor que tocou? Não estou falando para você decorar os louvores, mas aquilo que Deus fala com você, através das músicas. A Fer insistiu aqui no final, né, de continuar cantando o refrão aqui, né? Porque às vezes sua vida não está de boa essa semana, ou esse mês, a sua casa às vezes pode estar virada de cabeça para baixo. Mas essa não é a sua realidade. Isso é passageiro. Isso vai passar. Às vezes você fala, mas eu não estou aguentando. Deus deixa registrado na Bíblia. Ele falou assim, não tem situação na nossa vida que Deus não deu escape. Ele dá o escape. Mas você tem que permanecer. Porque tem hora que vai querer você chutar o balde, vai querer que você desistir. E é isso que o diabo quer. Por isso que ele fica, não vai para a igreja, não lê a Bíblia, não ora. A gente tem que fazer tudo isso? Lógico que tem que fazer, mas o principal, né, é ouvir Deus, ouvir aquilo que Ele fala para a gente. A tempestade está batendo, ouça Ele. Se está querendo desistir, busca Ele. Se está querendo abrir mão de viver a eternidade com Ele, né, permanece. Eu falo e sempre repito, com Jesus não queria morrer para se entregar na cruz. Ele orou 3 vezes ainda. Ele não queria, mas ele obedeceu. E qual foi o resultado, né? Deus deu todo o poder para ele, toda a autoridade para ele, porque ele permaneceu. Ele ficou até o final. E eu estava conversando agora, antes de começar o culto, um pouquinho com a Cíntia, né? Deus tem falado bastante comigo essa última semana sobre permanecer, né? Sobre continuar. Porque dá vontade de desistir em muitos momentos. Dá vontade de desistir da escola, dá vontade de desistir dos pais, quem tem pai aí, né? Fala, não aguento mais meu pai, né? Lógico que dá vontade. Eu, quando tinha 15 anos, eu falava, nossa, eu vejo a hora de fazer 18, né? Para mim morar sozinho. Quem já pensou assim? Para mim sair de casa, ter minhas coisas, né? Aquele adolescente revoltado, né? Eu vou mandar na minha vida, quando tiver 18, ninguém mais mandando em mim. Não muda nada da sua casa. Você vai continuar lá, enquanto você estiver na casa dos seus pais, é do jeito deles, e é assim que vai ser. Eu sempre falo, né? A nossa mente muda. Aquilo que a gente pensa, que a gente quer hoje, com o tempo vai mudando, vai passando os anos, você vai aprendendo algumas coisas, que você fala, olha para trás, você fala assim, puxa, eu pensava isso lá atrás, né, hoje nada a ver com, né, que eu pensava. Acho que foi o Marcon que comentou isso no podcast, né, das coisas que eu tinha esse costume também. Na minha época, eu tinha um caderninho, hoje não é muito difícil, né, eu tinha um caderno que eu anotava tudo, os meus pensamentos, as coisas, né, eu tinha um caderno de uma lista assim, ó, de menina que eu ficava. Eu fazia disputa, eu e um amigo meu que nós disputávamos, né? Eu tinha um caderno só das meninas que a gente ficava. No final do ano a gente via quem ficou com mais menina. Tinha um caderno inteiro assim, ó, com nome, telefone, endereço. A mentalidade que eu tinha. Aí o tempo vai passando e você vê, cara, nossa, que bobeira, né? Ficar disputando quem fica com mais menina, né? Porque eu não conhecia Deus. Ninguém me apresentou Jesus como vocês têm oportunidade hoje. E sabe por que o diabo investe mais na vida de vocês hoje? Mais cedo, cada vez mais cedo? Porque ele sabe que aquilo que Deus tem para você é precioso.
Ele não quer que você desfrute daquilo que Deus tem para você. Ele quer que você se perca nas coisas do mundo. Ele quer que você olhe para as coisas do mundo e não permaneça firme. Não guarde o seu coração, não vença as dificuldades da adolescência. Cara, todo mundo, eu já fui adolescente, a maioria daqui dos mais velhos já foi adolescente. A gente fala, mas era diferente. Só muda a época, os problemas são os mesmos, os sentimentos são os mesmos, não muda mais nada. Só muda a questão da facilidade que vocês têm hoje, a internet, né? Hoje é mais fácil para vocês pecar do que na nossa época. Antigamente, na minha época, você queria ver pornografia, mano, era difícil, hein? Você tinha que ralar, hein? Só vendia revista na banca de jornal, de menor não comprava, né? Você tinha que pedir para um amigo seu, cara mais velho, ir lá comprar a revista para você ver pornografia. Mano, hoje você pega seu celular, você dá 2 tiquezinhos lá, você tem acesso a tudo. Por isso que o diabo investe cada vez mais cedo na vida dos jovens e dos adolescentes. Porque quanto mais cedo ele conseguir tirar a cabeça, não estou dizendo que você não vai pecar. Cara, lógico que você vai pecar. Homem cara, pensa numa cabeça difícil de homem. Porque o homem é atraído pelo aquilo que ele vê, não é igual a mulher. Por isso que às vezes você olha assim, ó, um cara que é feio, pensa num carinha mal acabado e com uma mulher bonita. Sabe por quê? O cara é bom de conversa, mano. O cara sabe trocar ideia. E mulher é na conversa, mulher é no bate-papo. Homem não, homem é pelo aquilo que ele vê, homem é atraído pelo que ele vê. Por que quando às vezes passa uma mulher bonita, o decote sai, o homem olha? Porque ele é atraído por aquilo. E se a gente não guarda o nosso coração, cada vez mais a gente é roubado, né? Você sabe que a sua vida é preciosa, é importante para Deus, né? E você está preparado para ouvir aquilo que Ele tem para você hoje? Lembra que eu falei agora há pouco, aí para você pensar em algo que você precisa ouvir dEle hoje. O que você busca dEle hoje? Pode ser uma cura física, pode ser algo que você está orando há muito tempo e ainda não aconteceu. Pode ser uma mudança na sua casa, eu não sei o que é. Pense em você. O que é que você precisa ouvir de Jesus hoje? E Ele vai te responder, na simplicidade, como Ele respondeu para Pedro assim, vem. Ele quer estar perto de você. Ele quer, na verdade não quer estar perto, Ele está aí do seu lado, como eu falei. Você crê que Ele vai te responder? Você crê que Ele vai falar com você hoje? E se prepare que é na simplicidade. Às vezes vai ser algo que você nunca experimentou, ou às vezes vai ter algo que você já experimentou, alguma experiência que você já teve com Jesus, da maneira que Ele falou com você. Feche os seus olhos aí. Você que já pensou aí naquilo que você quer falar com Jesus, naquilo que você quer que Ele te responda. A gente vai ter um momento aí de realmente ouvir a gente. O Hugo vai conduzir a gente aí num louvor aí, numa adoração. E eu quero que você se prepare para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Eu não sei qual que é a sua necessidade, né? Como eu disse, Pedro não precisava andar sobre as águas, mas ele queria ver se realmente era Jesus. O que você quer ouvir de Jesus hoje? Qual que é a sua necessidade hoje, agora? O que você precisa? É uma resposta de Deus, é uma direção de Deus, né? Uma revelação de Deus? Sabe, quando eu estava meditando essa palavra, né? Tem uma frase que eu anotei que eu achei bem interessante, né? Sem dar ouvidos para Deus, você nunca vai descobrir o seu propósito. Se você não dá ouvido, se você não ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, você nunca vai descobrir o seu propósito. Você nunca vai descobrir. Porque o propósito é dele para a sua vida. Feche seus olhos aí. Pense aí naquilo que você precisa ouvir dele. Às vezes pode ser para a sua casa, às vezes pode ser para o seu pai, para a sua família, ou às vezes você está com uma dificuldade financeira, né? Como é a maioria dos lares, né? Infelizmente, né? Às vezes você tem visto, né, ouvido as brigas dos seus pais, né, dentro de casa por causa da parte financeira. Ou às vezes você não tem um pai, ou às vezes você não tem a mãe, às vezes são os pais separados. Eu não sei qual que é a sua realidade. Eu sei que a gente tem todas essas realidades aqui. Mas o que você quer que Jesus te responda hoje? O que você precisa dele hoje?
Eu quero que a gente vai ter um tempo aqui de realmente buscar Ele, para ouvir Ele. E na simplicidade Ele vai te falar. Às vezes pode ser através de alguma palavra que o Hugo vai ministrar aqui, que Deus vai falar com você, ou às vezes Deus vai falar diretamente aí no seu coração, né? Vai te responder diretamente. Se você puder se ajoelhar aí no seu lugar, se ajoelha. Não é obrigado, mas se você puder, pode fazer isso. Sabe quando a gente se ajoelha, quando a gente se prostra, né? A gente se coloca vulnerável diante de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de se colocar vulnerável diante de Deus e às vezes das pessoas, porque a gente fica preocupado, né, com as pessoas vão falar, né? Preocupado com quem está do seu lado. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se preocupe só você e Deus agora neste momento. Rasgue o seu coração para Ele. O que você quer ouvir dele hoje, agora? O que você precisa? E eu tenho certeza absoluta que Ele vai te responder. Como Ele respondeu para Pedro: Senhor, é o Senhor mesmo? Então manda eu ir até aí. Jesus falou: vem. Jesus está aí do seu lado. Só está esperando você abrir a sua boca e falar com Ele. Declara para Ele, né? Expressa para Ele aquilo que você precisa hoje. Eu sei que tem muitas coisas que a gente precisa, mas aquilo que você precisa hoje. O que você precisa hoje dele? Você quer conhecer mais Ele? Fale para Ele isso. Você quer ter uma nova experiência com Ele? Fale para Ele isso. Não fique esperando, né, algo acontecer, não fique esperando alguém colocar a mão na sua cabeça, né? Isso é importante, claro que é. Mas não é só esse tipo de experiência que Deus quer trazer na nossa vida, né? Ele quer ter uma experiência mais íntima, mais particular, né? Só você e Ele, sem depender de terceiros, sem depender de outra pessoa. Porque Deus só ouve aquele quem tem intimidade com Ele. Se você precisa de mais intimidade, fale para Ele. Fala: Senhor, eu preciso de mais intimidade, de mais tempo contigo. Às vezes eu não consigo orar, às vezes eu não tenho tempo, ou às vezes eu não priorizo. Fale isso para Ele, se isso é a sua necessidade, se é isso que você precisa, né? Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. E isso não é só palavras jogadas ao vento, não. Eu tenho convicção no meu coração que você vai sair daqui diferente. Não por aquilo que eu estou falando, mas por aquilo que Ele vai falar para você. Porque é Ele que pode mudar a sua vida, é Ele que pode mudar a sua história. É Ele que pode restaurar os seus sonhos, é Ele que pode trazer cura, é Ele que pode te trazer um novo ânimo, é Ele que pode te acrescentar fé no seu coração, não sou eu. Mas eu creio que Ele pode fazer isso. Então feche seus olhos e peça isso para Ele, a gente vai ser conduzido aí, né? Então rasgue o seu coração, abre a sua boca diante de Deus e ouça aquilo que Ele vai falar com você.